Muito bem, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. E nós iniciamos sempre o Economia e Desenvolvimento por uma tradição com a questão empresarial, né? Nós sabemos que hoje a sociedade, de certa maneira, ela democratizou hoje as empresas. Tem muita gente que tem pequenas empresas, microempresas, empresas individuais e tal. Então, há prosperidade empresarial nisso aí. E para que esse segmento da sociedade possa progredir e prosperar, é necessário ter uma contabilidade profissional, uma contabilidade séria e tal. E por isso nós estamos aqui, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. E falar sobre isso, o professor Salésio D'Agostin. Obrigado pela sua presença, professor. Tem uma pergunta aqui, do Carlos Augusto Menezes, a família Menezes de Salvador, na Bahia. Um grande abraço aos baianos aí, adoro Salvador. Eu fui várias vezes a Salvador, na Bahia, e o baiano é um camarada muito curioso nessas coisas, sobretudo a profissionalização dos contadores. Eu uma vez fui fazer uma palestra lá na área de contabilidade em Salvador, na Bahia, no Hotel Meridian, se não me engano, que tinha lá em Salvador. E realmente os contadores têm muita curiosidade, são muito profissionalizados e tal. E o Carlos Augusto prova isso porque ele está fazendo uma questão aqui para o Salésio, que é o seguinte: ele já ainda é estudante de contabilidade e gostaria que o senhor esclarecesse a seguinte dúvida que ele tem. Por que algumas empresas publicam as suas demonstrações econômicas iniciando pela receita bruta e outras pela receita líquida? O senhor poderia explicar por que isso? Carlos, simples. Nós temos empresas que operam no mercado internacional e outras empresas que operam no mercado interno, no mercado brasileiro, tá? Então, todas as pessoas jurídicas que operam internamente têm as suas demonstrações contábeis regidas pela legislação brasileira, ok? Então, a legislação brasileira inicia a estruturação econômica informando a receita bruta. O que é a receita bruta? É o quanto a pessoa jurídica cobra, né, pelo bem que ela está vendendo, bem ou serviço. Muito bem. Então, quando você cobra determinado valor, está contido naquele valor tributos, não é isso? Então, a legislação brasileira diz que você tem que informar receita bruta, depois você tira tudo aquilo que tu retifica a receita, ou seja, recursos que não te pertencem, ok? Que tu vais ter que pagar depois, tá? Para apurar a receita líquida. Então, eu tenho a receita bruta, é o que eu cobro do meu cliente, menos os tributos que está dentro daquela receita, vai dar minha receita líquida. Isso é o que a legislação estabelece. Então, tu verifica que no demonstrativo econômico, aquele valor que tu retifica a receita bruta, que são as deduções de vendas, na verdade não é uma receita, ok? E nenhuma despesa. O que é aquilo? É um valor em que o empresário serve de intermediário entre o consumidor, não é isso? E o consumidor e o financeiro, entre o consumidor e o produtor, aonde ele cobra de quem compra tributos e ele repassa para o Estado. Isso aí, legislação brasileira, e todas as empresas brasileiras, ela tem que publicar as demonstrações econômicas de acordo com essa estrutura, porque a lei determina isso. Porque isso serve de informação. Eu quero saber qual é a minha carga tributária. Então, eu verifico na demonstração econômica quanto é que eu paguei de tributos, né? Quanto é que eu cobrei de tributos sobre aquela venda, sobre aquela operação que eu realizei. Então, é uma informação que nos serve depois para fazer uma projeção futura, inclusive para informar ao consumidor o quanto foi cobrado sobre a venda de tributos que está contido nela. Okay? Então, isso é a legislação brasileira. Eu informo a minha receita bruta, informo o quanto de tributos está contida nela para dar receita líquida, sendo que aquele imposto que ali está contido não é receita e também não é despesa, mas sim é um passivo que ali está contido. Ok? Legislação brasileira, você tem que encontrar. Quando você verifica uma demonstração contábil que inicia pela receita líquida, você está usando uma demonstração contábil usada não no Brasil, mas sim usada na Bolsa de Valores Mobiliários, né, que é regida pela CVM, porque são ajustes que se faz às demonstrações contábeis brasileiras
para se ajustar aos demais mercados financeiros do mundo. Por que isso? Porque as normas internacionais de relatórios financeiros, né, que foi ratificada pela CVM, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, diz o seguinte, que os valores cobrados de terceiros de tributos, ok, não traz benefícios econômicos para a empresa. Ora, se eu cobro de terceiros tributos, esse tributo não me traz benefícios econômicos para mim. Isso é um passivo. E se isso é um passivo, eu não posso informar do demonstrativo econômico. Eu tenho que demonstrar um demonstrativo financeiro. Então, a CVM obriga e determina que toda pessoa jurídica brasileira que tem que demonstrar que tem que informar as suas demonstrações para outras pessoas jurídicas de outro país, ela tem que partir da receita líquida, ok? Repetindo, receita líquida para as empresas que negociam na Bolsa de Valores, eles excluem os tributos porque o tributo que se cobra pela venda não traz nenhum benefício para a pessoa jurídica que fez a negociação. É um passivo. E nas normas internacionais de relatórios financeiros, não permite que este passivo seja informado na demonstração econômica, porque a demonstração econômica é a diferença entre receita e despesa, e os tributos cobrados pela negociação de um produto não é receita e também não é despesa. Então tem que deixar fora para que preste uma informação verdadeira, porque lá em outros países eles não sabem que aquela informação que a legislação brasileira permite é uma mera, simples informação para que os profissionais possam fazer as suas análises sobre a carga tributária aplicável no Brasil. Ok? Então é isso. Diferença entre receita bruta é no Brasil, porque a legislação brasileira assim determina e nós temos que cumprir dessa maneira. Receita líquida são normas internacionais que devem ser aplicadas às empresas que têm negociação na Bolsa de Valores. Se tu pegares uma empresa brasileira partindo com receita líquida, que sem ter negociação na Bolsa de Valores Imobiliários, está errada, porque aquela da receita líquida é só para a CVM e não para o mercado interno brasileiro, ok? Não sei se eu consegui ser claro, mas essa é a diferença e você tem que saber. Receita líquida, Bolsa de Valores, receita bruta, mercado brasileiro, ok? É isso aí, estamos à disposição, tá bem? Deu aí, Carlos Augusto Menezes, de Salvador, um grande abraço para você de Salvador. Tenho certeza que essas explicações aí bem esclarecidas, né, bem objetivas do Salésio, vão servir muito para vocês aí, tenho certeza também que tu vais expandir esse conhecimento e também fazer com que mais pessoas tenham essa clara forma de fazer essas demonstrações contábeis que o Salésio acabou de explicar. Obrigado, Salésio. Bem, até a próxima. Até a próxima. E, como eu digo, sempre manda as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Isso aí. Olá. Como peregrinos nesta terra, temos, cada um de nós, uma missão a cumprir. Enquanto não tivermos essa visão de vida, seremos eternos andarilhos, a penar nos descaminhos da existência. As virtudes espirituais são a essência imprescindível nessa caminhada. Excelência pessoal, responsabilidade, sentimento de gratidão, caráter idôneo, integridade moral e ética, disposição para a mudança e a semeadura da boa semente. Eis a receita da boa vida, da vida próspera e que te fará feliz nesta jornada terrena. O caminho para a felicidade, o bem-estar que seja, é cuidar do corpo, da alma e do espírito, concomitantes. Esta é a receita aristotélica que coincide com o despertar para a espiritualidade, a que te sintoniza com o Deus Supremo, o Senhor da criação. Viver na transcendência, no e pelo espírito, acima da concretude da alma e do corpo. É munir-se das armas que te farão feliz, te habilitando a alcançar o sucesso naquilo que você for fazer. Na palestra sobre economia comportamental, que eu ministro, você irá conhecer essas armas e vislumbrar o verdadeiro caminho, aquele que te leva e leva todo o peregrino a alcançar uma vida abençoada e feliz. Seja um desses. Boa semana.
Bom, nesse espaço do programa, estou aqui recebendo a visita do Carlos Biderman. Carlos, obrigado pela tua presença. Sempre muito bom receber um empresário, né, que tem essa visão como tu tens. E, sobretudo, num momento como esse, né, de preocupação, né, Carlos? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio. Obrigado. É um prazer conversar contigo. A gente sempre aprende aqui nesse nosso bate-papo. Nós também dizemos a mesma coisa. A gente sempre aqui traz... Olha, eu sou meio que egoísta nesse sentido. Eu trago as pessoas aqui que vêm contribuir comigo também, claro, com você, telespectador. Evidentemente, né, Carlos, que nós estamos vivendo uma situação muito diferente e difícil no Brasil. Nós tivemos lá a pandemia, depois da pandemia, o governo Lula. Se não bastasse todas essas duas pandemias, agora vem a inundação para ferrar o Rio Grande do Sul mesmo, né? É verdade, Silvio. De surpresas, a gente não... De tédio a gente não morre, não morre, é verdade. De tédio não morremos. De novo, Silvio, a gente, enfim, acho que todos estamos aí sofrendo esse processo de recuperação da enchente. Eu estou muito preocupado com o Rio Grande do Sul. No primeiro momento eu entendi, Silvio, que seria uma oportunidade para o Rio Grande do Sul sair desse marasmo que nos encontramos há muitos anos e que houvesse realmente uma união do Estado pela reconstrução. Mas não é o que eu estou percebendo que está acontecendo. Primeiro, o apoio da União Federal não existe, né? É uma grotesca piada o apoio do governo federal, né? Sem fazer grandes loas ao governo Bolsonaro, mas bastava copiar o que o Bolsonaro fez na pandemia, repetir o que ele fez na pandemia para o Rio Grande do Sul, que estava resolvida a questão, né? Diversas ideias foram propostas, né? Inclusive do meu amigo Cristiano Renner, de, vamos dizer, deixar aquele imposto sobre os 8% sobre o imposto de ativos no exterior, de ajuste, aquele que tinha prazo até 31 de maio, no Rio Grande do Sul foi estendido, deixar aquele recurso no Rio Grande do Sul já seria, vamos dizer assim, algum benefício para o Estado, né? Segundo, a própria contribuição do Estado para o governo federal, que é uma contribuição super relevante, retorna muito pouco para o Estado. Aumentar essa cota de retenção aqui no Rio Grande do Sul, da contribuição que os gaúchos fazem para o governo federal. Nada disso aconteceu, né? Então, vamos dizer assim, realmente o governo federal deu as costas para o Rio Grande do Sul. Isso, com a própria escolha da pessoa que o presidente escolheu para dirigir esse negócio, já é uma demonstração de que ele estava querendo, vamos dizer assim, resolver uma situação que ele tinha no Planalto e empurrando a situação aqui para o Rio Grande do Sul, e o governador, infelizmente, não teve a postura que deveria ter para, vamos dizer assim, impor a sua vontade e a sua, vamos dizer assim, condição para recuperar claramente o Rio Grande do Sul e, vamos dizer assim, resgatar o que precisava a nível de governo federal. E resta nosso prefeito aqui, que está fazendo um trabalho fantástico, né, o prefeito Melo, na medida do possível, vamos dizer assim, dada a omissão de diversos governos anteriores, e não dá para culpá-lo disso, pelo contrário, ele foi o primeiro prefeito que não usou recursos do DEMAI para cobrir furo da prefeitura, todos os anteriores usaram, o prefeito Melo não usou. Então, as deficiências que existiam na infraestrutura do Estado já estavam aí colocadas, né? E tem essa questão que, para mim, é básica na questão do que aconteceu em Porto Alegre especificamente, que é a questão do assoreamento do Rio Guaíba, né? Que, enfim, que os nossos queridos ambientalistas que impediram, vamos dizer assim, com o apoio do Ministério Público e da Justiça Gaúcha, a proibição de retirada de areia do Rio Guaíba, proibindo, enfim, a retirada de areia para a construção do Rio Guaíba, o que provocou esse assoreamento fantástico do Rio. Aquelas pessoas que usam o rio para navegar, passear de barco e tal, de lancha, sabem, enfim, que o rio tem profundidade em alguns lugares de 30 centímetros, no máximo 1 metro em alguns lugares. Então, foi dragado apenas o canal. Então, essa é uma das razões básicas pelas quais houve a enchente aqui em Porto Alegre e vai continuar acontecendo, porque o rio está super assoreado, já houve uma decisão negativa em relação, mais uma em relação ao desassoreamento do Guaíba, e se isso não acontecer, Porto Alegre vai continuar enchendo. Pode botar a bomba que botar, o muro que botar, a proteção que botar, mas como o rio está absolutamente assoreado, cheio de areia, e com os detritos que se acumularam ao longo dessas últimas correntezas, não só essas últimas como as anteriores, então o risco de acontecer novamente é muito grande. Na verdade, né, esta ideologia é uma ideologia assassina, porque na verdade ela está assassinando pessoas, está destruindo a vida urbana da cidade, está trazendo subdesenvolvimento, trazendo tragédias onde quer que ela se implante, né? Veja bem, tem parlamentares gaúchos eleitos, deputados federais, né, que deram outro dia voto contrário a uma decisão que ia aliviar a dívida do Rio Grande do Sul, uma situação que nós estamos vivendo. E eles foram contrários. E uma dessas representantes é a candidata a prefeita de Porto Alegre. Quer dizer, eu acho que isso passa muito por nós, pelo eleitor, né, Carlos?
ter um pouquinho de discernimento, conhecer as coisas e ter discernimento na hora do voto. Votar nessa gente, essa ideologia de esquerda que só quer penúria, desolação, tragédia, não está nem um pouco importada com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, do povo gaúcho. Essa senhora que tu está te referindo, que eu prefiro até nem citar o Nem nome, eu. Ela, vamos dizer, 20 dias depois de acontecer a enchente, apareceu. Finalmente apareceu, certamente provocada por seus assessores de campanha. Com marketing aí para mostrar que estava lá. De tênisinho branco, enfim, De marca, em cima de um barquinho, passeando para mostrar, vamos dizer assim, dando conforto para uma ou duas pessoas para tirar fotografia e filmar. Quer dizer, é absolutamente ridículo que aquela cena, patética aquela cena, e está aí com 30% de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre. Imagina se esse pessoal estivesse na Prefeitura de Porto Alegre, o que teria acontecido, né? E eu queria, vamos dizer, mais uma vez fazer referência à atuação do prefeito Melo, que tem sido realmente extraordinário. Ele trabalha 24/7 e foi ele que, vamos dizer assim, assumiu, como vice-prefeito de Porto Alegre, que assumiu aquela tragédia que aconteceu, não tão grande quanto essa, daquela ventania absurda que aconteceu no verão de uns anos atrás, enquanto o prefeito Fortunati, que agora o critica, estava passeando de férias no exterior, embarcou num navio e deixou tudo nas costas do prefeito Melo, que trabalhou sozinho para recuperar a cidade naquela ocasião. Agora está aí o prefeito Fortunati, vamos dizer assim, criticando aquele que enquanto ele estava passeando de navio, o Melo aqui trabalhando, e ele agora critica o prefeito Melo. Olha, é absolutamente patético. Não adianta, isso, né? Esse cidadão que o senhor citou agora, esse aí, né, da Fortuna, lamentavelmente ele saiu da sigla, mas continua com o viés esquerdista, irresponsável, completamente irresponsável, um camarada que não acrescenta nada na vida da cidade, na vida do Rio Grande do Sul, enfim. E muito triste eu fico com essas pessoas que elegem esses camaradas. Quer dizer, só pode ser da mesma laia, como se diz lá em Uruguaiana, são tudo da mesma laia. É a pessoa que pode ter lá sua postura, sua ideologia, agora não ter caráter, né? Não ter hombridade, não ter o reconhecimento. O mínimo que ele tinha que ter reconhecimento porque o Melo fez enquanto ele estava passeando de navio. O Melo estava aqui trabalhando para sustentar a cidade naquela tragédia que aconteceu. Agora tem ideologias como essa que atraem só caráteres desses, né? Eu acho que o caráter, ele se adapta a essa ideologia, e a ideologia é o caráter dessa gente. Onde quer que eles passem, eles fazem isso, né? Então, veja bem a questão, por exemplo, do governo federal. Nós temos hoje o Joe Biden lá nos Estados Unidos, que está fora da casinha completamente. Como se isso não bastasse, também nós temos o nosso presidente que está fora da casinha, completamente fora. Tudo que ele faz, todas as ações que ele faz são inoportunas, são devastadoras para a sociedade, porque a economia começa agora a descambar para uma piora gradativa e vai acelerando por causa dele, quer dizer, pelo amor de Deus. Silvio, eu tenho me questionado, esse dia conversando com amigos também, nós conversávamos sobre isso. Não existe mais uma liderança global, né, que pessoa que possa, vamos dizer assim, representar os interesses maiores, algum estadista, né, que talvez seja a melhor palavra. Não existe um estadista no mundo hoje, né? O próprio Estados Unidos, essa dicotomia que lá existe, vamos dizer, são dois presidentes com problemas, né? Um absolutamente senil, uma ideologia equivocada que vem trazendo muito dano para a economia, para os Estados Unidos como um todo, e o outro, vamos dizer assim, um condenado com uma série de coisas. Acho muita graça quando eu vejo alguns jornalistas, teus colegas lá, falando que não pode eleger um condenado, mas apoiaram um condenado aqui, né? Então é muito engraçado. Não, isso aí é verdade. É muito engraçado. É um peso e duas medidas, né? Agora, na própria Europa, né? Puxa, Macron fraquíssimo, né? Fazendo essa bobagem agora, ele está entregando de bandeja lá para Biden, para Le Pen, lá, vamos dizer assim, a maioria no Congresso da França, provavelmente ele vem a cair em seguida, né? Então cometeu um erro estratégico brutal. A própria Alemanha, né? Sem uma liderança clara, né? Então o México, enfim, desviando para a esquerda. Então não existe um estadista global que possa dizer, tá aí o Putin, vamos dizer assim, deitando e rolando em cima da fraqueza das outras lideranças globais. Então ele quer, vamos dizer assim, um estadista do mal, mas é um estadista, tá certo? Está lá deitando e rolando em cima dos coitados do pessoal da Ucrânia, e os outros líderes globais não conseguem fazer frente ao Putin de uma maneira adequada. Isso talvez seja uma vantagem, vamos dizer assim, da gente ter, vamos dizer assim, o Trump na presidência dos Estados Unidos. Com o Trump eles não brincam, né? Com os outros eles deitam e rolam, com o Trump eles não brincam. O Trump pode ser o que seja, né? O que for também. Aliás, pinta muita coisa, a esquerda pinta muita coisa, que nós sabemos o papel que a esquerda faz. Nós sabemos o viés, né,
eles querem primeiro desmontar a ética, eles querem destruir a pessoa em primeiro lugar. E fazem isso sem o menor constrangimento, né? Inventam coisas. O Trump tem muita coisa inventada pela mídia, nós sabemos disso. Porque é esse o instrumento que eles fazem para demonizar as pessoas, para poderem avançar com as suas falcatruas, enfim. Mas, na verdade, o que eu acho mais engraçado, Silvio, é que tudo que representa aquilo que eles não gostam é um ataque à democracia. É um ataque à democracia. Tudo é ataque à democracia. Então, é super engraçado ver esses caras falarem. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um tido como uma pessoa importante que mora nos Estados Unidos, enfim, brasileiro, que tido como cientista político. Eu acho engraçado essas alcunhas, né? Falando em que Trump representa uma ameaça à democracia. Olha aqui, é ameaça à democracia. O Obama passou todos os seus dias do seu governo, dos seus 2 governos, todos os seus dias em guerra. O Trump não. Então quem é que é o guerreiro? Quem é que quer a paz e quem é que quer a guerra, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, eu acho, viu, sinceramente, nós estamos hoje no dia 4, nós estamos gravando aqui esse programa, dia 4 de julho de 2024. 4 de julho é uma data importante porque em 1776, portanto há 248 anos, né, houve a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é uma coisa, é uma data emblemática porque ela, no fundo, representa a consolidação da democracia, a verdadeira democracia que nós sabemos, né, que existe no mundo a partir dos Estados Unidos. Que lições essa independência dos Estados Unidos nos traz e o que isso nós podemos, digamos assim, absorver desse momento americano? Eu acho, Silvio, bom falar disso, né, porque 4 de julho talvez seja a data mais importante da democracia global, onde se consolida os Estados Unidos da América, a união daqueles 13 estados, se não me engano, 13 colônias. 13 colônias naquela data, com a independência em relação à Inglaterra. Foi independência, mas as relações foram mantidas de uma certa forma cordial, e a data que foi promulgada a Constituição americana, né? Que começa com a famosa frase "We the people", né? Nós o povo. E esse conceito do povo soberano, né? Soberano sobre os governos, quem manda é o povo, né? Então acho que essa expressão máxima, né? Aquela primeira frase da Constituição americana, consagrada na Constituição, lá em 1776, é o que levou o mundo ocidental ao crescimento, a toda essa evolução extraordinária de lá para cá. E sem vamos dizer assim, sem a democracia, sem a liberdade que foi consolidada e o respeito ao indivíduo, respeito ao cidadão, respeito à propriedade, que são os fundamentos básicos da Constituição americana, que aliás nunca foi mudada, existem emendas, mas nunca os conceitos básicos... São 27 artigos, se não me engano. Nunca os conceitos básicos da Constituição americana foram mudados, porque eles são os valores permanentes da civilização e da cultura. Claro que tenta-se adaptar aqui e ali, se fizeram muita bobagem, foi feito de lá para cá, mas vamos dizer assim, a construção da civilização moderna, da civilização ocidental, da civilização do crescimento, respeito especialmente ao indivíduo e à propriedade privada, foi consolidada naquela data e naqueles conceitos. Então, aquele é o grande passo para o crescimento e para o surgimento da sociedade como ela se consolida hoje. Eu não sei se foi Thomas Jefferson, foi o terceiro presidente americano e um dos redatores, né, da Carta de Independência Americana, que disse o seguinte, quando um governo é temido pelo povo, nós estamos numa ditadura. Exatamente. Quando o governo teme o povo, nós temos uma democracia. Nós vivemos nessa dicotomia, né, no mundo inteiro e tal. E no Brasil, sobretudo hoje, nós estamos aqui falando e dando opinião e temendo, de repente, ser perseguido, ser preso, ser condenado e tal, por um governo que é ditatorial. Nós tememos esse povo, logo nós não vivemos numa democracia. E nós temos a reinvenção da democracia pelo ministro Barroso. A reinvenção da democracia. Que reinventou a democracia, ou seja, democracia para os amigos, né? Para os inimigos não tem democracia. Muito engraçado, muito triste, aliás. É engraçado para tentar rir um pouco, mas é muito triste a situação que a gente vive no Brasil, com ataques à democracia feito por quem mais deveria respeitá-la, que é o próprio... Quem mais disse que defende a democracia, quem mais ataca a democracia. O que é o normal que eles fazem, né? Eles dizem que defendem, mas atacam, que é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Né? Bom, Carlos, nós estamos aí iniciando julho agora, no segundo semestre de 2024. Naturalmente, nós sabemos que o governo hoje não pode tudo, tá? Mas se ele não pode construir muita coisa, ele pode destruir muita coisa. Nós vivemos essa questão, essa dicotomia aí, e sobretudo na questão da destruição da economia. Como é que tu está vendo o encaminhamento da economia brasileira? Os juros estão subindo e tal, naturalmente, porque o sistema econômico, sobretudo financeiro, ele se baseia muito em expectativas. Aí quando tu tem um cara que é o presidente da República, diz tanta bobagem, né? Agora está querendo saber quem é que está aumentando o juro, quer condenar, quer prender, Ora, isso aí é consequência das suas falastrões, a falastronice, né, que acontece cada vez que ele abre a boca.
E aí? Eu acho que, vamos dizer assim, se a coisa não vai bem, a tendência é muito ruim, né, Silvia? A gente que está aqui, vive no Brasil, a gente mora, eu tenho conversado isso com muitos amigos, né? A gente mora aqui, pô, por que nós estamos no Brasil? Por que a gente fica aqui, né? A rigor, todos teriam condição de sair, alguns com mais facilidade, outros com menos, né? Mas, enfim, especialmente os jovens, né? Olhando o que está acontecendo. Mas se a coisa não vai bem, eu acho que tende a piorar. Eu acho que o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto do Banco Central vai ser dramático, né? Porque se Lula se queixa muito da atuação do Banco Central, ele vai botar lá alguém que ele mande, né? Enfim, vai acabar. Ele vai mandar no Banco Central. Vai acabar a independência do Banco Central, que é, vamos dizer assim, o último bastião, vamos dizer assim, de estabilidade econômica. Estabilidade econômica e de segurar os valores da moeda, especialmente da inflação. Tanto que no último Copom, a aprovação foi por unanimidade, com o pessoal lá indicado. Inclusive os próprios dois que ele indicou votaram a favor. E que possivelmente o próximo presidente do Banco Central, que estava lá. Então, a perspectiva não é nada boa, né? Eu acho que o recrudescimento da inflação. Essa questão do gasto público, que agora essa semana houve um recrudescimento na fala, através da própria interferência do ministro Haddad, né? Não sei até quanto tempo ele vai ficar lá, né? Porque daqui a pouco ele está confrontando de tal forma o presidente, que não sei até que ponto ele vai ficar, talvez venha um Manteiga por aí, um mercadante, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? E o próprio final da independência do Banco Central, tendo alguém indicado pelo presidente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, indica um risco de inflação alta e descontrole absoluto das contas públicas, né? E a conta disso a gente sabe quem paga. Quando ele diz que quer proteger os pobres, é sinal que ele não vai proteger os pobres. Até porque a pobreza está absolutamente alinhada com a esquerda. A esquerda depende da pobreza para se sustentar. Né? Essa é uma questão lógica, né? As pessoas pensam o seguinte, eles dizem que defendem os pobres. Ora, os pobres é que elegem essa gente. O dia que acabar o pobre, eles não vão ser eleitos. Logo, quem é que vai ter interesse deles de acabar com a pobreza? Eles não têm interesse em acabar com a pobreza. Eles usam a pobreza do ponto de vista doutrinário, né? Do ponto de vista intelectual até, né? Estou defendendo. Então, outro dia fizeram uma entrevista com um camarada que ele disse que sempre votou no Lula. Aí o cara perguntou assim, vem cá, e tu é pobre ainda? Assim, ainda continua. Aí o cara perguntou, mas continua assim? Mas acontece que o Lula é o pai dos pobres. Quer dizer, os caras se conformam com isso. É uma mentalidade que... Isso foi ao longo do tempo, foi uma coisa que foi doutrinada, né? Isso é o tal da esmola, né? Esmola e da mesada, né? Então, enquanto tem mesada, enquanto tem esmola, as pessoas ficam, enfim, satisfeitas com aquilo e não querem fazer outra coisa. Miséria, né? Então, a condição de emprego no Brasil depende muito disso, né? Acho que foi Reagan que disse, né? A gente não deve medir esses programas de assistencialismo pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Que não depende mais disso. E no Brasil ninguém sai, né? Então, só aumenta o bolo. Só aumenta. Não, e o pior é o seguinte, que esse pessoal da esquerda, esses líderes da esquerda, eles falam de boca cheia. Não, nós aumentamos Bolsa Família, muito mais gente agora está... É o contrário, exatamente, que tinha que festejar o contrário, né? Exatamente. Então, que mundo nós vivemos, né? Mas, Biderman, para encerrar, qual é a tua recomendação aí para o investidor? Porque, na verdade, tudo que tu falaste, inclusive, essa questão de o investidor ainda permanecer no Brasil, uns permanecem e estão apostando no país, outros menos conformes com a situação, estão indo embora e tal, mas eu vejo assim que uma previsão que se tem aí é de que nós vamos, à medida do possível, essa perspectiva de que o governo vai mandar no Banco Central a partir de janeiro, está, de certa maneira, trancando a vida de novos investimentos e fazendo com que aqueles que estão aqui possam até ir embora. A grande questão, né, Silvia, é pensar no futuro, na frente, não nos dias atuais, né? Se não investir agora, lá na frente não vai colher, né? Então, a perspectiva é de mudar as coisas no Brasil sempre existe. Eu acho que, vamos dizer assim, acreditar em eleições limpas, né? Para que a gente possa, enfim, ter o povo, enfim, escolhendo livre e soberanamente os seus representantes e que, enfim, no curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo, no curto não dá, as coisas mudem no Brasil, o rumo se retome o rumo do crescimento e da capacidade de investimento. Então, as empresas têm que acreditar. A empresa não pensa daqui a 6 meses, daqui a um ano. A empresa tem que pensar eternamente. O objetivo grande das empresas, a gente trabalha muito na governança, é a perenidade das organizações. E pensando na perenidade das organizações, o investimento é absolutamente necessário. Agora, é triste a gente ver que o mercado de capitais no Brasil
é ridículo, né? Não existe novos IPOs, novas aberturas de capital no Brasil há 3 anos, porque o mercado simplesmente não tem mercado para novas oportunidades. E não tendo financiamento, vamos dizer, não tendo recursos, não tendo investidores que estão dispostos a investir no país, a coisa tende a ficar estagnada, né? Então, me preocupa muito esse êxodo de empresas, êxodo de jovens, de talentos, pela falta de oportunidade no Brasil. Então, acho que preciso reverter rapidamente esse processo. Enfim, temos ainda, 2 anos aí pela frente, mas acho que a condição de mudar isso para frente é absolutamente importante. Graças a Deus está passando rápido, né? Não sei, acho que não. É verdade, eu tenho essa sensação. Na nossa cidade passa tudo muito rápido, infelizmente. Bom, de qualquer maneira, é importante dizer assim, para finalizar essa entrevista com o Carlos Biedermann, que sempre é muito bom conversar com ele, se eu for fazer um concurso público hoje, eu chego lá e tenho uma exigência. Qual é a exigência? Tem que ter ficha limpa, integridade ética e moral, honestidade, e capacidade gerencial. Então, que nós possamos usar essas exigências para escolher nossos representantes e, principalmente, o presidente da República. Não é verdade? É isso aí. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma ótima semana para todos. Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Lembrando para vocês, né, que nós estamos há 24 anos ao vivo, no ar, aqui trazendo informação. Eu sempre digo o seguinte, todo mundo que passa aqui por esta bancada, traz uma contribuição enorme para a sociedade. E é isto, esta é a grande vantagem desse programa e, sobretudo, é o norte desse programa desde a sua fundação. Nós começamos lá na TV Guaíba e tal, TVE, depois Bandeirantes, enfim. Estamos hoje nas redes sociais, porque as redes sociais hoje são imprescindíveis para que nós possamos ter uma comunicação, né, mais ampla e tal. E um programa que é respeitado, um programa que tem uma respeitabilidade, sobretudo pelas pessoas, né, por aqueles profissionais que aqui passam, né, e vêm trazer a sua contribuição. É o caso do Guilherme Todeschini. Todeschini, é prazer a gente ver, cara. Bom dia, tudo bom, Silvio? Prazer a gente ver. Silvio. O Júlio Ribeiro fala muito bem do Guilherme, e o Guilherme Bauhart também fala muito bem aqui do seu homônimo, o Guilherme Todeschini, né? O Guilherme Bauhart, um grande abraço para o Guilherme Bauhart, que aliás vou substituí-lo, né? O Guilherme tem um programa na Rede Mais Brasil, e na segunda quinzena de julho o Guilherme vai ter uma sériezinha. O alemão sabe como é que é, né? O alemão de vez em quando tira uma série. Só quer trabalhar, o alemão tem que dar uma descansadinha, né? E hoje à tarde, nós estamos aqui gravando dia 4 de julho, dia da independência americana, 248 anos, vamos saudar, né? Tomara que um dia nós cheguemos a ter aquilo que representou a independência americana, né? Ficar livre dessa ideologia perversa, que é essa ideologia que a esquerda traz aqui para o país, trouxe para o país, que esculhambou esse país, está esculhambando esse país. Então, saudemos essa data de 4 de julho de 1776, há 248 anos, a independência americana. E a gente, quando fala isso, né, Guilherme, nós nos lembramos do nosso país, né, o Brasil, porque nós vivemos hoje uma questão da insegurança, não só a insegurança jurídica, mas a insegurança física. Por exemplo, quando os Estados Unidos e é importante falar isso aí, na independência americana, Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano, foi um dos redatores, nós falamos agora há pouco no programa. Então, lá no texto de independência, eles estabeleceram 3 funções fundamentais para o Estado, quais sejam garantir a tua vida, a tua liberdade e não atrapalhar na tua busca da felicidade. Hoje, no Brasil, nós vivemos um momento de completa insegurança, seja jurídica e a nossa vida também, né? Perfeito. Não, e quem dera a gente tivesse a segunda emenda, né, dos de Estados liberdade, Unidos. né? A liberdade de poder defender a tua vida, de poder ter um armamento para se defender, porque a base da democracia, de toda uma democracia, é a liberdade. No momento que tu não pode ter a chance de defender a tua vida, tu não tem liberdade. Porque assim, a gente tem que pensar nesses pilares fundamentais. Esse programa é muito importante, porque ele é economia e desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que pensar em vários fatores, né? Principalmente a parte da liberdade e da segurança. Sem liberdade e sem segurança, a gente não tem desenvolvimento nenhum. Porque tu não tem a sensação de segurança de ter a tua família no local teu, né? Onde tu consiga ter um lar seguro. E isso a segunda emenda garante. Porque a arma não é só a questão da arma em si, do dispositivo da arma. É a simbologia que ela traz. Por exemplo, eu faço sempre essa analogia. Por que os países... Quais são os países mais respeitados? Aí a gente pode listar ali os países mais respeitados do mundo. E a gente vai pegar essa lista e vai ver quais são os países que têm os mais fortes e maiores exércitos.
Se a gente cruzar essa lista, a gente vai ver que os mais respeitados são justamente aqueles que têm os maiores exércitos. Mas por quê, Guilherme? Porque eles têm um poderio bélico muito grande, porque a simbologia que o exército dá é de proteção. É de proteção da soberania nacional. No momento que tu tem uma emenda, como a segunda emenda, que ela te dá a liberdade de tu ter ou não um armamento dentro da sua propriedade, da sua casa, tu tem a soberania sobre o teu pedaço de chão. A autodefesa. A autodefesa. Importante isso e essa questão, né, Guilherme, porque na verdade tu trabalha nessa área de segurança, e sobretudo segurança em educação. Há muitos anos, eu que já estou com 54 anos no meio jornalístico, sempre ouvi, não, a saída toda é a educação. Mas que educação é essa? A educação que não fala em segurança, a educação que não dá segurança, a educação que, de certa maneira, romantiza o bandido, né, e acaba penalizando as pessoas de bem. Quer dizer, então nós vivemos num país em que essas coisas, que é de submundo, essas coisas que é país subdesenvolvido, ainda tem gente que admira, tem gente que acha legal esse troço. Nós estamos caminhando para o fundo do poço, exatamente pela falta do respeito à vida e pela insegurança que nós temos. Perfeito. Silvio, olha só, além de a questão da segurança ser uma questão que envolve o ambiente escolar, na questão da parte de imposição ideológica também, porque tem essa questão dentro das escolas, a gente sabe, ela envolve o contexto do ambiente. O que é um ambiente escolar? É um ambiente que tem que ser seguro em relação a não ter violência dentro de sala, ao professor poder dar a aula sem ser desrespeitado, subjugado. Ali é pedagogia da segurança, né? Exato, tem que pensar a segurança no ambiente escolar para ele ser um ambiente salubre para o aprendizado. Vamos botar o ponto como assim, um ambiente salubre para o aprendizado. Como que se faz a avaliação da educação hoje? Tem o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para ter uma ideia, Silvio, em 2019, que foi a última mensuração do IDEB, que até hoje é o registro que nós temos, o município de Porto Alegre, quando o prefeito Melo assumiu, e foi quando eu entrei no município, o IDEB era de 0 a 10 a marcação do IDEB, a nota. Porto Alegre tinha 2,9 de IDEB, o que significa que a gente estava formando do primeiro ano até o 9º ano analfabetos funcionais. Isso é um fato. Claro. Eu não estou falando, são os dados. E além disso acontecer por várias questões, incluindo a questão de ideologizar a educação em vez de dar matéria, em vez de se dar conteúdo, se dar ideologia. Em vez de ensinar. Em vez de ensinar conteúdo, tu ensina, tu forma militantes, pequenos militantes, as pessoas que têm ódio do mundo e defendem o Estado, né? Isso se cria dentro da escola. Além disso, ainda havia uma insegurança muito grande nas escolas na questão de ter muita droga dentro da escola, o professor não ter respeito nenhum dos alunos, o professor não ter a quem recorrer quando havia uma situação de agressão à pessoa dele dentro do ambiente escolar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um mapeamento dessas questões e houve a ideia de fazer um termo de referência, que é para poder concorrer a um edital, né? Faz um termo de referência para contratação de serviço. Então, tive essa ideia e coloquei junto ao prefeito e nós fizemos, então, um termo de referência para contratação de vigilância. Inicialmente era noturna, porque a gente tinha muita invasão, furto e roubo de escola no período da noite e nos finais de semana, quando não havia presença da Guarda Municipal, que por norma tinha que ficar dentro da escola. O senhor Melangato me fala, tá? Não, tá, vai. E aí, o que aconteceu? Então, nós fizemos a contratação da vigilância noturna e nós zeramos os furtos, invasões e roubos à noite. Inclusive, nos finais de semana, no horário que tinha a vigilância lá. Ou seja, tornou-se plausível, nós apresentamos esses dados ao prefeito no final do ano, e o prefeito, depois de um ano, né? E solicitei ao prefeito se poderia aumentar para 24 horas. O prefeito verificou que havia possibilidade financeira e, ao apresentar os dados do resultado, ele disse, ok, temos um bom resultado, vamos implementar. Então, nós colocamos vigilância 24 horas no município de Porto Alegre e hoje nós somos a única capital do país que tem todas as escolas municipais, as 99 escolas municipais, 24 horas de vigilância física, uma pessoa lá dentro. Com isso, nós desoneramos a guarda, que a guarda voltou para a rua, voltou para os patrimônios, teve mais policiamento na guarda, e nós tornamos ali dentro da escola um ambiente mais salubre. Isso favoreceu a educação, melhorou os índices. A gente tem menos chamadas em relação a
confusões, brigas, agressões dentro de sala. Né? Isso gerou um ambiente mais salubre. É claro que a gente não vai ver o resultado disso em 4 anos. Se a gente mantiver esse sistema, provavelmente, mais para frente, com combate à ideologia também e defendendo o conteúdo, a gente pode ter uma melhora. Essa ideologia de esquerda, a gente sabe, está muito bem, a ideologia de esquerda. Porque a ideologia marxista. Né? Na verdade, a ideologia, eu sempre digo o seguinte, nos programas que até do Júlio e do Guilherme, por exemplo, o nosso grande problema dos conservadores, o pessoal da direita, não da extrema-direita que eles nos chamam, eles que são extrema-esquerda, na verdade, nós sempre defendemos, né, essa questão toda da segurança, porque, na verdade, a segurança é fundamental para os negócios, para a vida. Né? Veja bem, eu sou do tempo, viu, Guilherme, tu é muito novo, nem sabe disso aí. Mais ou menos. Quem não se lembra, quem é da minha época, da minha geração, se lembra dos Pedro e Paulo, lembram? Quem era o Pedro e Paulo? Pedro e Paulo era uma dupla de brigadianos, que lá atrás, tu via em qualquer rua que tu fosse, tinha uma dupla de Pedro e Paulo. Naquela época, o nível de insegurança era quase zero. Nós tínhamos segurança por quê? Porque, e aí tu colocaste muito bem, o fato de se saber que existe segurança ali, fardado, segurança civil, isso já inibe o bandido, o assaltante. Então, quando... A presença física. A presença física, ela é emblemática. A farda do brigadiano impõe respeito. Nós perdemos isso. Por quê? Porque essa ideologia do crime, a ideologia patológica, uma coisa patológica desse pessoal, ela é a favor do crime. Ela é contra o cidadão de bem. Então, hoje nós vivemos essa insegurança por isso, quer dizer, falta... Então, parabéns por esse projeto todo, o prefeito Melo, que está fazendo uma bela administração, né? Ele sabe, o Melo tem um conhecimento do que é a cidade, das necessidades da cidade. Conhecimento real, né? Disso. Claro. E o prefeito, ele dá muita autonomia para quem tem competência. Então, nesse caso, ele foi avaliando o meu trabalho e sempre ele cobra muito a meta, resultado, né? Tudo que a gente faz na prefeitura hoje, o prefeito cobra meta e resultado. Nesse caso, a gente conseguiu ampliar porque teve meta e resultado, né? Além disso, como é que a gente fez para melhorar a questão da segurança na rua? Como a gente teve esse cenário, né? Nós colocamos vigilância privada dentro das escolas 24 horas por dia. O plano operacional da Guarda Municipal previa que a guarda ficasse, porque ela é guarda patrimonial, que ela ficasse dentro das escolas. E eu fui, quando a gente colocou a vigilância privada nas escolas, eu propus ao secretário de Segurança e ao comandante da Guarda que nós reescrevêssemos o plano operacional da Guarda para as escolas. Porque foi lá, eu criei a coordenação de segurança da Secretaria de Educação, reuni com todo mundo e falei, nós vamos reescrever, o que vocês acham? Não, mas por que quer reescrever? Porque eu acho que não existe a necessidade de um guarda municipal dentro da escola. A gente faz um plano operacional, já vai haver vigilância lá, e quando houver uma situação de grave ameaça, risco de vida, nós vamos implementar o botão do pânico, fizemos uma formação, implementamos o botão do pânico no celular da direção, e o botão do pânico fizemos uma central dentro do SEIC, Centro Integrado de Comando. Quando havia uma situação como a de Blumenau, por exemplo, o professor, com 2 cliques no celular, ele já chama a viatura e não existe necessidade de contra-regra. Não precisa contra-ligação. A viatura desloca. Ou seja, se for uma situação de menor risco, o vigilante está ali. Se for uma situação de risco, a Guarda Municipal é acionada e vai direto para lá. Não havendo necessidade de contra-ligação. Então, nós reescrevemos o plano operacional e aí toda aquela guarda que ficava de pé dentro da escola, olhando ali, né, foi para a rua fazer o ostensivo. O que aconteceu? Nós tivemos uma redução em furtos, roubos, danos ao patrimônio público. Hoje a gente tem a orla... Teve um caso de pichação, o cara foi preso. Então, hoje, a gente consegue ter um ostensivo... A lei e a ordem, né? E a lei e a ordem. Outra coisa é a seguinte, nós estamos chegando quase ao final da entrevista, mas eu gostaria que tu me desse a tua opinião, Guilherme, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa Suprema Corte que só faz porcaria no país, está levando o país para o fundo do poço, da liberação da maconha. Isso vai certamente trazer pioras, né? Não, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que saber que são separados os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário... Deveriam, né? Na base era isso, né? O Judiciário é o poder que julga. O Executivo executa as leis. Vamos do começo. O Legislativo cria a lei, o Executivo executa a lei e o Judiciário julga quem já, de acordo com a lei. E o que a gente está tendo hoje? A gente está tendo a instância máxima da justiça do país
legislando. Atropelando. Criando leis. Isso não existe em nenhum local do mundo uma Suprema Corte que crie leis, que interprete leis, nem que interprete leis. Não pode, isso não pode acontecer. No momento que há uma eleição, a gente elege pessoas para estar lá representando a gente, criando leis, eles nunca foram eleitos, os membros do Supremo não têm voto. Eles já tentaram legislar sobre fake news, que sequer existe na normativa pátria, não tem na lei, não existe esse crime. E agora estão tentando legislar sobre droga, isso é um absurdo. E outra coisa, eles vão legislar sobre a liberação da maconha. A maconha é legal no Brasil, a produção? Não é. Ou seja, eles estão fortalecendo o narcotráfico. Mas a gente consegue importar maconha? Não, é através do contrabando. Ou seja, fortalece-se o contrabando, o narcotráfico, a escravização do povo pobre que mora na favela. É um narco-estado que nós estamos. É um narco-estado. Guilherme, teremos oportunidade mais vezes de conversar sobre isso, né? Os desdobramentos dessa coisa toda, porque afinal de contas isso é um processo todo que vai caminhando por aí. Eu tenho a certeza que tu vais agora passar a integrar esse programa aqui também, porque eu acho importante trazer este lado da segurança. Eu sempre me preocupei muito com relação a isso, porque, na verdade, como tu disseste, né? Quer dizer, se nós não temos segurança física da nossa vida, o que nós vamos poder fazer? Não poder fazer nada, que nós temos que circular, temos que ter nossa casa, nossa família, a gente circula pelas ruas e tal, e nós queremos exatamente que o Estado, pelo menos, não atrapalhe essas questões. Pelo menos dê segurança física, segurança da nossa própria vida. E também a liberdade, né? Porque isso aí nós sabemos que estamos correndo sério risco. Obrigado pela tua presença, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Até lá. Até lá. Bom, nesse bloco final do programa estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui, né? E essa questão do Recupera Poa, afinal de contas, é um bom projeto ou não é? Silvio, nós falamos aqui já no teu programa outras vezes que essas cidades atingidas pela enchente iriam iniciar os seus programas de recuperação fiscal. Muita gente ficou sem pagar IPTU, muita gente ficou sem pagar ISSQN e muitas operações imobiliárias ficaram devendo ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é o Imposto de Transações de Bens Imóveis, ou seja, aquele que a gente paga quando a gente compra um imóvel e quando a gente vende um imóvel. O ISSQN é um imposto de serviços municipal. Todo aquele que presta serviços dentro do município paga o ISSQN, né? Então, o que ocorre, né? Aí nós temos o IPTU, que é o Imposto da Propriedade Territorial Urbana, que é aquele que a gente paga todos os anos. Então, a gente começou a mapear que todas essas cidades que foram atingidas iriam começar a fazer os seus programas. E, de fato, todas fizeram, Silvio. Eldorado do Sul fez, Canoas está fazendo, Alvorada, Gravataí, foram quase 430 municípios no estado do Rio Grande do Sul que foram atingidos fortemente pela cheia. Então, todos tiveram seus programas, ou vão ter e estão fazendo. Porto Alegre fez agora, no dia 7 de julho, publicou a legislação, a entrada em vigor do Recupera Poa 2024. Quase todos os anos, Silvio, Porto Alegre faz um programa de recuperação fiscal, né? Dá desconto de multas, juros, encargos, honorários advocatícios, lá nas dívidas fiscais. O que é o Recupera Poa deste ano? Recupera Poa deste ano tem uma coisa boa e algo que não é tão bom. A coisa boa do Recupera Poa desse ano é que ele dá um desconto de 98% na multa, nos juros e nos encargos da dívida, e pela primeira vez ele mexe nos honorários do procurador municipal quando tem a desistência de uma execução fiscal. Ele faz com que esses honorários reduzam de 10% para 2%. Olhando em números absolutos, é um bom desconto, Silvio, né? Você paga uma dívida fiscal inscrita até o dia 22 de julho deste ano, né? Com praticamente o valor nominal da dívida. Agora, o que foi que veio, no meu entender, errado nesta lei? Esse pagamento tem que ser em parcela única, em até 5 dias após o dia 29 de julho. Quem poderá fazer? Pois então, a situação que a gente está vendo hoje nas pessoas e nas empresas que pararam de pagar ISSQN, que pararam de pagar IPTU e que não pagaram ITBI nas transações imobiliárias é porque não puderam pagar, é porque sofreram com a enchente, né? ISSQN, Silvio, é um tributo decorrente da atividade comercial, claro, né? A atividade comercial parou.
né? Então, veja só, eu conversei com diversos empresários, principalmente pessoal da área de veículos ali, que teve uma devastação total, né? as locadoras e tal. Tem empresas que não estão faturando até hoje. Então, elas estão devendo o ISSQN lá do mês de abril, estão devendo o ISSQN lá do mês de março. Algumas já vinham com problemas, né? E eu acredito que em parcela única é desmotivar o parcelamento, né? Está tendo um burburinho aí de que talvez esse programa vá ser reeditado em mais parcelas e talvez com menos benefícios, né? Eu não discordo de que o benefício de 98% nos encargos é um bom benefício, não tenho a menor dúvida disso, né? A redução dos honorários nos processos judiciais de execução fiscal é um bom benefício, mas olha, a experiência que nós temos como advogados desse pessoal todo, né, é de que em parcela única vai ser difícil fazer esse pagamento, Silvio. Tá? É verdade. Então, na verdade, aliás, Porto Alegre foi, essa orla toda aí foi devastada, né? Então, hoje está vendo assim, a extensão e a dimensão dos prejuízos, né? E isso não afeta só diretamente aquelas pessoas, mas também praticamente toda a cidade. Sim, sim. Ontem, inclusive, saiu um projeto do município de começar a investir em recuperar a orla do Guaíba, né? Os restaurantes, os permissionários, né? Eu acho que aos poucos tudo vai voltar. Olha só que interessante, Silvio. Hoje pela manhã eu fui bem cedo em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul, né? O Guaíba não baixou aos mesmos níveis que tinha antes. Então, está todo mundo muito preocupado, né, com os investimentos que vai ocorrer em Eldorado do Sul. Né? Então, bairros em Eldorado do Sul que não se esperava que inundassem, inundaram. Né? Então, nós estamos tendo muitos negócios... Agora se está vendo a extensão geral de tudo. Se está vendo a extensão do dano e que estão repensando aonde reiniciar os negócios. Então, poderão ter cidades que terão deslocados muitos negócios e vão perder esses negócios, né? E eu acho que essas cidades têm que criar atrativos para manter esses empresários lá. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Bernardo. Mais alguma coisa que querias acrescentar aí? Não, eu apenas queria acrescentar que esse programa de regularização fiscal chamado Recupera Poa tem a sua adesão até agora, o dia 22 de julho, para dívidas de ITBI, e dívidas de IPTU e ISSQN até o dia 29 de julho. Então, o prazo é curto, se você tiver condições, providencie logo, porque o desconto é substancial, embora seja em pagamento em uma única parcela. Mas pelo menos isso, né? Um grande abraço, Bernardo. Até a próxima. Um abraço, Silvio. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho. Até a semana que vem. Até lá.